Voltando, o crack, se nós tivéssemos um governador realmente comprometido em acabar com a pedra, daria. Que era o projeto que a gente apresentou várias vezes na campanha. Como você faz isso? Tem os presídios do Estado, eu tenho a polícia do Estado, eu tenho uma certa capacidade de dialogar com o Ministério Público e com o Judiciário. Ia falar abertamente. Olha, para o PCC, para os líderes do PCC, mandar mensagem aberta para cumprir a palavra, eu ia cumprir a minha palavra. Olha, eu não quero mais que venda pedra. Não quero que venda pedra. Enquanto tiver pedra no estado de São Paulo sendo vendida, não tem visita íntima. Está suspensa toda e qualquer visita íntima. As visitas, está dentro da lei isso, eu posso suspender. E as visitas familiares estão mantidas. Só que a senha para distribuir, tem que pegar a senha, o familiar do presidiário tem que ir lá pegar a senha para ir no dia visitar o presidiário. Vai ser distribuída no meio da Cracolândia, ali pertinho da Estação da Luz, ou descendo a ladeira do Porto Geral, a cidade, você desce em direção. Ali onde tiver os cracudos, onde tiver mais pesado de cracudo, ali fica o guichê para esposa, para mãe, para as filhas irem lá pegar a senha. Não é para humilhar o parente. É para ser um estímulo a mais para acabar com a pedra. Essa é a primeira coisa. A segunda, dentro da lei, sem execução, mas a ordem era engrossar, para a polícia engrossar. Não quero crack. Não quero crack. Terceiro, que é um projeto já apresentado pelo Arthur, já está tudo assinado. O Brasil assinou esses acordos de cooperação multilateral, importando que a gente poderia adotar não só a delação premiada, mas todos os programas de recompensa, devolveu para o Estado o patrimônio de narcotraficante, de corrupto, via Tribunal de Contas do Estado, tudo dentro do devido processo legal, com amplo direito à defesa. 10% do que for obtido é da pessoa que entregar. Então, mas o objetivo de hoje é desmistificar um pouco essa coisa, não posso fazer nada, não tenho que melhorar, 40 anos de errado não conserta em 6 meses, 1 ano, 4 anos. E mostrar que o que existe é, sim, um conluio, alguma forma de acordo ou até de benefício de pessoas que estão no topo da sociedade com o narco-estado, com o tráfico, com o roubo de carga, com corrupção, com monopólio. Esse que é o narco-estado. Não é só a droga diretamente. É droga, desmanche de veículo, tráfico de órgão de criança, que é sobre o filme The Sound of Silence, que está entrando em grande evidência, e foi passado, inclusive, no último Vai Entrar Sem Filtro, por uma das pessoas aqui que estava assistindo. Eu fui ver a respeito do filme, sobre fato verídico. É um cara da agência de inteligência da segurança interna americana que é chamado, toma conhecimento de uma rede de tráfico de crianças, exploração sexual de crianças, entre outras coisas, e ele vai e age nessa direção. Então, tem o filme estava sendo boicotado por grupos de interesses ligados a esse tipo de atividade econômica, isso é demônio, e conseguiram furar o bloqueio e está tendo grande repercussão esse filme. Quem tiver interesse em ver e tiver estômago para ver, pode ver. Quem não tiver estômago para ver, eu recomendo que assista a entrevista desse ex-policial que abre mão da carreira e entra para construir uma estratégia, uma fundação de combate à exploração em várias frentes de crianças pequenas na América Latina, no caso na Colômbia. Mas no Brasil também tem. Quem falou disso há mais de um ano atrás foi o Arthur Weintraub, meu irmão, quando ele estava na OEA. Falou, escreveu, de novo, os brifados, essa rede, a gente está na espiral de silêncio, abafaram, esconderam, mas está tudo documentado. Quem quiser ver, ele já estava alertando sobre
E isso há mais de um ano atrás, quando ele teve contato e aprendeu e tomou conhecimento quando ele foi chefe de segurança da OEA. Então, é verdade. O que acontece é uma das frentes de roubo que existe, desse narco-estado brasileiro, ligado, óbvio, rede internacional, assim como o PCC já é uma máfia internacional maior do que as máfias italianas, maior do que a Camorra, Cosa Nostra, maior do que a Yakuza japonesa. O PCC já está entre as 3 maiores máfias internacionais mundiais na área de drogas, né? E isso não acontece sem algum grau de conivência ou de sociedade com altas influências. Porto de Santos é o maior porto exportador de cocaína do mundo. Não vai para a América do Norte, não vai para os Estados Unidos, mas vai para a Europa e para o resto do mundo, passa para o Santos. Onde é produzida a cocaína, que é na região dos países andinos, eles não têm a capacidade de infraestrutura e logística para exportar o volume de droga que o mundo absorve. O que acontece? Quando você pensa no narco-estado, não é apenas a droga, é tudo. Monopólio e oligopólio é crime, está previsto, lei antitrust, não pode ter. Está sendo indicado 4 novos membros do CAD, que deveriam combater e impedir a existência de monopólio e oligopólio. O que eu defendo, veja, são termos da esquerda. A esquerda cria os termos. Então, comunismo, que conseguimos mostrar, comunismo é coisa do capeta, do diabo, é uma coisa nefasta. Eles conseguiram o quê? Mudar o nome. Agora não chama mais comunista, chama progressista. É o progressista. É a linha progressista. Não é. É o demônio. Ele usa esse eufemismo. O capitalismo, quem mais criou e utilizou esse termo foi o Karl Marx. Eu nunca defendi a supremacia do capital sobre o trabalho. Eu defendo o livre mercado. Chama-se livre mercado, mercado livre. E o mercado livre ele pressupõe a concorrência perfeita, sem monopólios ou oligopólios. Quando existe monopólio ou oligopólio, você tem que, através de instrumentos técnicos, mensurar o quanto de markup, diferença entre o custo marginal de produção e o preço praticado, é exercido pelo monopólio ou oligopólio, para ver o quanto de couro eles estão arrancando da gente e não deixar arrancar muito. Tem certas atividades que não tem como ter concorrência perfeita, vai ser um oligopólio. Né? Estradas, por exemplo. Né? Então você tem que calibrar, acompanhar. E país muito corrupto, como é o caso do Brasil, acaba permeando nas instituições, basta ver como foi feita a escolha do integrante do CAD indicado pelo presidente Bolsonaro. Não acredita em mim. Google. Veja onde a pessoa trabalhava antes. Se é que ele estava no gabinete de algum ministro do STF. Confira isso. Então, assim, veja, o dinheiro que vem dos monopólios e oligopólios é mais. Acabou de sair mais um escândalo do Bigodinho, o cara que me substituiu lá no MEC. Acho que são 7 bilhões. O faturamento da indústria produtora de proteína animal. JBS, Marfrig, BR Foods, que é a antiga Sadi Perdigão que fundiu, agora é uma só. 7 bi é peanuts no faturamento deles. 1% a mais de taxação na reforma tributária ou 1% a menos de taxação na reforma tributária que eles vão cobrar sobre proteína animal é muito mais do que 7 bilhões. 70 bilhões é mais do que 70. 150 bilhões que vale? Sim, uma fortuna, porque você não pega um ano, você pega o ano atual e todos os próximos anos que você teve benefício fiscal. E é por isso da briga do Valdemar e os seus empregados, o casal de caseiros, né? Bolsonaro e talvez caseiro mais alguma coisa, e Michele. Então, quem ficou bravo? Quem ficou de fora. Por quê? Porque o resto do Centrão fechou acordo com o PT e os monopólios e oligopólios para passar a reforma tributária. Eles deram um passa-moleque, deixaram ele chupando o dedo. Então foi o PP, Ciro Nogueira e Arthur Lira, foi a gente vai chegar no narcotráfico, hein? Fica tranquilo. Foi o Kassab, através do PSB, foi Michel Temer com o PMDB, e foi o bispo
meu Deus, da Universal, esqueci o nome agora, Edir Macedo, com republicanos. Esse consórcio, Edir Macedo, republicanos, PMDB, Michel Temer, e Kassab, PSD, contrataram digamos assim, um CEO, um presidente executivo que chama-se Tarcísio. É isso que está acontecendo. Porto de Santos, que dizem, há muito tempo é controlado pelo Michel Temer. Então, você vê que vai fechando. No caso, esse dinheiro que eles, em tese, podem receber como prestação de serviço, de advocacia, todos esses integrantes do Estado têm um escritório de advocacia, ou seu ou parceiro. Pode ser contratado para prestar uma consultoria, um serviço de advisory. E são bilhões que vão receber. Isso limpo, oficial. Limpo entre aspas, né? Esse é o principal. Esse dinheiro, ele tem conexão com o poder sujo também, porque o poder sujo é ameaça física. É onde você cala a boca, onde você cerca, onde você ataca, junto com o dinheiro do Estado, da corrupção. Acabei de ver uma notícia que me foi enviada, que o Exército teria, isso é, generais do Exército, deixa eu ver se eu acho aqui. Só queria, não quero falar um número, são 1.500. Está aqui, ó. Saiu Sociedade Militar. 1.500 militares da reserva estariam a serviço de organização, uma organização das Forças Armadas, para serem influenciadores sociais nas mídias sociais. Então, aqueles ataques que a gente vê meio que coordenados, são mais do que coordenados, né? Entre outras gabinetes de deputados, etc. e tal. Então, a gente está preso na República de Deodoro, que deu uma aprofundada, já é um narco-estado. É um narco-estado porque você tem 300 mil veículos roubados por ano no Brasil, é mais do que a Toyota produz por ano no Brasil. Então, é uma Toyota inteira, tamanho de uma Toyota, com departamento jurídico, mesmo, departamento de pagamento, tudo ligado ao crime. Roubo de carga, monopólio e oligopólio, já falei, é oficial. Decisões judiciais que nos chocam, né? Tudo isso, em maior ou menor grau, compõe a República de Deodoro. Hoje a gente vai falar só de um capítulo. É esse aí mesmo. Aí, ó. Olha que maravilha. Isso foi estruturado. O Exército Brasileiro, eu acho, hoje em dia, infelizmente, o que eu tenho para falar é o seguinte: o Brasil deveria copiar o modelo da Costa Rica. Fecha. Fecha, a gente economiza uma grana e esse pessoal tem que ser investigado a fundo. Eu gostaria muito, hoje, de ver pelo menos 2 generais presos. 2, rebaixados, eles vão ser rebaixados. Eles vão ser afastados. Acho que o Cid já foi. Questão de dias para ser rebaixado. Mas não adianta expulsar um coronel e 2 generais. Eu acho que a instituição inteira acabou por estar comprometida. Tem que fechar e um dia... Não tem função. O Exército Brasileiro não tem função hoje. Tá? Não tem função nenhuma. Pode fechar. Deixa 30 mil homens na Marinha, 30 mil homens na Aeronáutica. Zera o Exército, não tem função nenhuma. 30 mil para fazer a segurança dos portos e dos mares, e 30 mil Força Aérea, fecha a FAB, no sentido de Força Aérea dos Ministros, para ficar de jatinho de cima para baixo. Só Super Tucano pode ter, não pode ter jatinho, só Super Tucano, para fazer a segurança do espaço aéreo. Põe aí 100 Super Tucanos, acabou. Chega, não dá mais. Esse pessoal realmente estragou a instituição. Fecha, não vale nada. Pode fechar. Para isso, eu não quero pagar imposto. Para isso que eles fizeram, eu não quero pagar imposto. Então, E depois a gente vê. Costa Rica vive sem Forças Armadas e a polícia, numa situação de limite, ela pode fazer a segurança nacional. Não precisa disso. A gente não precisa desse tipo de gente. Vocês vão ver os escândalos que ainda vão aparecer com generais envolvidos e coordenando coisas muito erradas. Ainda vai aparecer. Não é só prótese peniana, etc. e tal. Mas voltando à história principal.
Na história principal, o crack, ele existe na dimensão, quando é muita coisa. Evidentemente, uma boca de fumo numa cidade pequena do interior de São Paulo não tem envolvimento de uma coordenação central. Mas a Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, para ter aquele tamanho, não é possível existir sem algum grau de conivência das autoridades. E aí eu vou te dar um fato sólido, porque a minha abordagem é sempre aristotélica. Eu crio a teoria e eu tenho que comprovar ela na prática. Se você andar no centro da cidade de São Paulo, é a Zumbilândia. As propriedades estão derretendo de preço, as pessoas não querem mais morar, estão tentando vender os imóveis, não acham comprador e acabam vendendo muito barato. Tem alguns fundos de investimento imobiliário, então é um CNPJ que está comprando, a gente não sabe quem é o cotista final, quem realmente é o dono das cotas. Tem algum cotista lá, ou 10 cotistas, que através de um fundo estão comprando as propriedades no centro. A hora que você tiver terminado de comprar, muda o zoneamento do centro da cidade e ali tem Parque da Luz, Sala São Paulo, metrô, escola boa, do lado da rota, perto do Mercadão. Ali é uma área, veja, entre morar no Tatuapé, que é um bairro nobre da Zona Leste, e morar no centro, num bairro seguro, é muito melhor morar no centro. Poucas pessoas trabalham na Zona Leste, as pessoas moram na Zona Leste e pegam 1 hora, na melhor das hipóteses, ou de trem lotado, ou de metrô lotado, ou ficam no engarrafamento para chegar no centro. E do centro ir para a Zona Sul, para a Zona Oeste, ou para a Zona Sul, ou para a Zona Oeste. Normalmente é isso, né? Então, assim, a pessoa, é óbvio que vai ter uma demanda muito grande por um bairro classe média e classe média alta naquela região, uma vez acabado o problema do cocô na calçada, depredação, roubo, vandalismo, os cracudos, a hora que eles forem tirados aí do centro, e mudou o zoneamento, vai subir um monte de prédio chique, bom, e vai ser um bairro, vai ser o exemplo de reurbanização mundial. E algumas pessoas vão ficar bilionárias. Porque o crack, puramente falando, ele é pouca receita para o total de drogas. É uma receita suja, uma receita que o PCC não... Se você olhar, o que acontece? Dá para acabar com o crack em 30 dias? Com o crack, no estado de São Paulo, dá. Com o crack, a pedra, dá para acabar em 30 dias. Com a cocaína não dá. Por quê? Porque, infelizmente, a cocaína já permeou muito na sociedade. E dentro da lei, esse é o meu estilo, 100% dentro da lei. A gente não consegue. A quantidade de professor universitário, executivos, funcionários, vendedores que usam cocaína é muito grande, que usam maconha é muito grande. Como funciona? A pessoa tem o consumo, e não é todo mundo que vira junk, não é todo mundo que bebe vira bêbado. É um percentual de pessoas que bebem álcool se tornam bêbados. A maior parte, mesmo quem chuta mais o pau, né, da barraca, bebe num período após o trabalho. Então, cheira no período após o trabalho. Então, funciona. Acorda de manhã, vai trabalhar, vai para a noite, cheira. E essa pessoa não vira junk. Heroína, fica consumindo 10, 15 anos. Alguns ficam mais viciados, alguns menos. A pessoa vai conduzindo a vida mal com a droga, evidentemente mal, com efeitos colaterais, mas ela consegue ser funcional. Tem um percentual de pessoas que deixam de ser funcionais. 10%. Desses 10% que deixam de ser funcionais, completamente disfuncional, uma parte usa essa droga mais tempo, detona a família tal, mas não vai para a rua. Mas uma parte vai para a rua e vira cracudo. E é esse cracudo que é um residual. O grosso do narcotráfico está na cocaína, né, na heroína, nas drogas sintéticas. Droga sintética não é metanfetamina. A metanfetamina seria, o crack das drogas sintéticas. Droga sintética, heroína, cocaína, maconha. E o crack? O crack é o residual, é o restolho. É ruim. Mas ele tem, e não é em qualquer lugar. Na Cracolândia, eu acho que existe, sim, a possibilidade
de haver um planejamento de reurbanização e especulação imobiliária com a utilização do crack. Evidentemente, tem lá uma Cracolândia, tem uma Cracolândia pequenininha lá, no final da Águas Espraiadas, um ponto de venda, tem lá. Tem uma Cracolândiazinha lá, depois da represa de Guarapiranga, tem uns cracudos espalhados pela cidade. Mas em proporções industriais, é no centro da cidade. Ali eu acho que existe um movimento maior. Não é para o PCC, para um diretor de produção de drogas, porque no crime organizado, você tem que ser muito tolo para achar que é um Fernandinho Beiramaro o chefe do tráfico no Brasil. Tem que ser muito tolo. Tanto é que eles não ficam, muitos quando pegos, André do Rap, ele não fica preso. Ele é preso pela polícia, o diretor, e logo em seguida ele é solto por excesso de provas. Por quê? Porque ele faz parte de um grupo muito maior, muito mais articulado. Quem está no topo é que comanda o André do Rap. O André do Rap é um diretor adjunto, não é nem executivo, é um diretor adjunto. Voltando, o crack, se nós tivéssemos um governador realmente comprometido em acabar com a pedra, daria. Que era o projeto que a gente apresentou várias vezes na campanha. Como você faz isso? Tem os presídios do Estado, eu tenho a polícia do Estado, eu tenho uma certa capacidade de dialogar com o Ministério Público e com o Judiciário. Ia falar abertamente. Olha, para o PCC, para os líderes do PCC, mandar mensagem aberta para cumprir a palavra, eu ia cumprir a minha palavra. Olha, eu não quero mais que venda pedra. Não quero que venda pedra. Enquanto tiver pedra no estado de São Paulo sendo vendida, não tem visita íntima. Está suspensa toda e qualquer visita íntima. As visitas, está dentro da lei isso, eu posso suspender. E as visitas familiares estão mantidas. Só que a senha para distribuir, tem que pegar a senha, o familiar do presidiário tem que ir lá pegar a senha para ir no dia visitar o presidiário. Vai ser distribuída no meio da Cracolândia, ali pertinho da Estação da Luz, ou descendo a ladeira do Porto Geral, a cidade, você desce em direção. Ali onde tiver os cracudos, onde tiver mais pesado de cracudo, ali fica o guichê para esposa, para mãe, para as filhas irem lá pegar a senha. Não é para humilhar o parente. É para ser um estímulo a mais para acabar com a pedra. Essa é a primeira coisa. A segunda, dentro da lei, sem execução, mas a ordem era engrossar para a polícia engrossar. Não quero crack. Não quero crack. Terceiro, que é um projeto já apresentado pelo Arthur, já está tudo assinado. O Brasil assinou esses acordos de cooperação multilateral, importando que a gente poderia adotar não só a delação premiada, mas todos os programas de recompensa, devolveu para o Estado o patrimônio de narcotraficante, de corrupto, via Tribunal de Contas do Estado, tudo dentro do devido processo legal, com amplo direito à defesa. 10% do que for obtido é da pessoa que entregar. Então, André do Rap, está foragido, fugindo, ou mesmo quem está preso. A gente fecha um acordo, entrega o seu chefe, entrega o patrimônio dele. 10% é teu. Eu escutei histórias de pessoas que têm 3 bilhões, pessoas da alta esfera da República de Deodoro, que têm 4 bilhões de reais em fundos de investimento, alguns fundos imobiliários. Se eles entregarem o caminho das pedras, esse dinheiro for legitimamente, dentro da lei, confiscado, devolvido para a sociedade paulista, 10% para o grupo, porque isso vai precisar de investigador, provavelmente policiais, contadores, advogados, precisa ter uma estrutura para fazer isso. Então, são escritórios que vão ser montados para ir atrás de dinheiro de corrupto e do narcotráfico. 10%. Se o cara que está preso, a pessoa que participou do PCC, entregar 10%, ele ganha participação nesses 10% que vão ser devolvidos, além, eu seria 100% a favor de perdoar o cara.
Ele pode ir para fora do Brasil, ele pode ir para outro estado, ele não pode voltar a fazer crime. Só isso. O resto da vida ele tem que comparecer à delegacia, mas sai da prisão, vai levar uma vida com a família dele. Mas não é justo, ele ficou rico. A gente está, para pegar um cara grande, a gente vai ter que cometer talvez uma injustiça terrena com um cara desse. Mas enquanto a gente não partir para uma abordagem econômica de enfrentamento de uma indústria que é o crime organizado, o que vai ser é isso: a gente vai mandar o policial, o tenente, o investigador morrer na troca de tiros, vai matar um monte de, não é coitado, é bandido, mas bandido que é perdido pelo crime. Se você matar 30% das pessoas ligadas a qualquer área do crime organizado, se você matar 30% das pessoas que roubam veículos para desmanche, em menos de 6 meses a gente já devolveu, já preencheu as vagas de novo. É como chegar e falar: vamos acabar com a indústria automobilística do Brasil, vamos acabar com a Toyota no Brasil. E matam 30% dos funcionários da Toyota. Em 6 meses, eles recontrataram as pessoas que morreram. Não é na violência burra, não é na bravata, é com inteligência que países que venceram o narcotráfico conseguiram vencer. Inteligência, lógica. Dá para fazer? Dá. Você está vendo aqui, é El Salvador, está acontecendo hoje. E por que o Tarcísio não faz? Eu acho. Tem três hipóteses. Ou ele é incompetente, ou ele é conivente, ou está no rachuncho. Não tem uma quarta hipótese. Ou conivência, ou incompetência, ou está no rachuncho. Eu vou repetir aqui: o Tarcísio não acaba com o narcotráfico no estado de São Paulo, porque ou ele é conivente, ou ele é incompetente, ou está no rachuncho. Eu vou mais. Ele já está há 6 meses como governador. 6 meses. O PSDB ficou 40 anos no estado de São Paulo fazendo licitações, que tem acusações lá da merenda, do Alckmin, de estrada, de rodoanel, de metrô, de um monte, de saúde, um monte. 40 anos de contratos que seriam naturalmente investigados por auditorias. Assim, eu no MEC, chovia, e foram assim, o PSDB, o PT não ficou 40 anos no MEC. O Temer ficou 2 anos e meio no MEC. Assim, o que a gente encaminhou de suspeitas de corrupção não está no gibi. Tarcísio não encaminhou uma única suspeita até agora de corrupção do PSDB em 40 anos de governo do PSDB. Uma única. Pelo que eu saiba, todos os crimes no estado de São Paulo aumentaram de 40% a 80% no período do Tarcísio, nesses primeiros 6 meses. 40% a 80%. Todos os crimes. Então, assim, eu não consigo achar outra explicação. Para um movimento como esse. Quem é, na minha opinião, o chefe do Tarcísio? É o Kassab. Kassab, Michel Temer e o Edir Macedo. Né? O republicano. Né? Então, esse que é o desenho. É isso que eu vejo. Acho que é possível acabar com a pedra. Daria para acabar com a pedra. Em 30 dias acabava. Explica, vai vender pedra em outro estado. E o cracudo? O cracudo é muito simples. Imediatamente você suspende a venda de pedra e oferece ao cracudo o quê? Uma mão estendida para ele sair do vício. Imediatamente você tem capacidade de recolher pessoas que queiram ser tratadas com remédio, com todo o procedimento médico, para evitar, quando tiver a crise de abstinência do crack. E quem não quiser? A gente vai oferecer uma passagem de ônibus. Para que estado você quer ir? Quer ir para o Rio de Janeiro? Quer ir para Minas? Quer ir para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul, para o Nordeste? Escolhe aí. A gente paga a passagem. Deixa as fronteiras, as divisas, né, de São Paulo tem que ser fronteira, com monitoramento para impedir que bandido entre no estado, monitoramento facial. E uma vez o cracudo saindo de São Paulo, só volta se quiser ser internado para o tratamento. Não pode voltar para ir para a rua. Acabou, gente. Em 30 dias não tem mais cracudo morrendo na porta do teu estabelecimento, da tua casa aí no centro, defecando na calçada. O cracudo, ele precisa da pedra de 3 em 3 horas. O cracudo, ele tem crise, após 3 horas, começa a crise de abstinência. 3 horas.
Ele não consegue viver longe de um lugar que não tenha pedra. E eu vou te dar um exemplo agora, cabal, aristotélica análise. Eu te descrevi todo o cenário, agora eu vou dar o exemplo cabal. O crack só é vendido em áreas longe de onde moram os poderosos da República. Em volta do Clube Pinheiros, Faria Lima, Jardim Paulistano, Itaim Bibi, ali é muito mais rico que o centro. O cracudo ali, ele conseguiria facilmente obter mais dinheiro, resto de comida, pequenos frutos, do que lá no centro da cidade. Não tem um cracudo ali no Parque Cidade Jardim. Não tem um cracudo perto do Clube Pinheiros ou do Clube Paulistano. Não tem um. Nos Jardins, Alto de Pinheiros, não tem cracudo lá, gente. Sabe por que não tem cracudo lá? Porque lá não pode vender pedra. Parque Vila Lobos, não tem cracudo. Por quê? Não tem pedra. E por que não tem pedra? Porque não pode vender. E por que não pode vender? Porque pessoas muito poderosas da República moram naquela região. E essas pessoas, eu acredito, conseguem mandar boas mensagens para o PCC, falando ali não é para vender pedra. Ou em Santana tem, lógico, Santana tem. Em, sei lá, no Toco tem, no Toco vai ter. No Carandiru, lá no Carandiru não, vai ter. Hoje não tem mais o presídio do Carandiru, né? Na Lapa vai ter? Na Lapa tem. Vai ter um ponto lá que vende, perto do trem, perto do trilho, vai ter. Campos Elíseos, vai estar cheio de cracudo. Mas onde mora cara bacanudo, rico, rico, rico? Não tem. Em Genópolis tem? Não tem. Não tem. Em Genópolis já não é, porque os tucanos que moravam lá, sobrou só o Fernando Henrique, ali vai cair. Ali eu acho capaz de cair, Genópolis, é muito perto do centro, ali é capaz de sair. O pessoal foi para outras áreas. Presta atenção, gente. Não se iludam. Não sejam enganados por essa mentira que foi construída com rede de informação. O Exército construiu, aparentemente, uma rede de influenciadores com dinheiro público, utilizando dinheiro público grande. Segundo a entrevista aqui, né, 1.500. Mais pessoas de gabinetes, mais isso e aquilo. E estão a serviço, eu acho, da República de Deodoro. Junto com o monopólio, junto com o oligopólio, junto com pessoas em altas posições nos três poderes. Dá para acabar. Muitos países já acabaram, já enfrentaram. Precisa querer, precisa ter um pouco de competência e não pode estar no rachuncho. Você acabou de assistir um trecho do último Vai Entrar Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Vai Entrar Sem Filtro às 19 horas. Manda sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Um abraço, gente.